Então os líderes religiosos discutiam entre si, dizendo, como pode este homem dar-nos sua carne para comer? E Yeshua disse, digo-vos a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é comida de verdade, meu sangue é bebida de verdade. Então aqui, pode ser, aqui tem vários assuntos, né? Eu queria até deixar vocês comentar depois, porque tem muita coisa aqui. Aqui para trás já tem um monte, né? Eu consegui abordar os principais. Quando ele fala de comer a carne, eles se escandalizam, porque quem foi que comeu a carne e bebeu o sangue de alguém? Porque sempre tinham os canibais, Caim, Abel. Então, de onde vem os canibais? De Caim, que comeu a carne e o sangue de Abel, porque ele queria ser como Abel, ele matou e para comer e se tornar como Abel. Então, aqui Deus está pegando o pior exemplo da história da humanidade, que foi um irmão matar outro irmão para comer sua carne e beber seu sangue. Tá? Isso está em outros livros apócrifos, Jubileu e coisa do tipo. Tá? Livro de Jazer conta esse detalhe. Por quê? Porque Jesus está pegando o pior exemplo de maldade humana e transformando no melhor exemplo, que é purificar o coração do homem mau. É por isso que ele escandaliza com esse discurso. Quem come a carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque você vai herdar a vida de Jesus, né? Assim como, porque eles acreditavam, né, que o Caim acreditou que se fizesse isso, herdava a vida de Abel, mas não herdou. Mas a de Jesus, sim. Então, todo aquele que de mim se alimenta também verá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais comeram maná e morreram. Quem comer este pão verá para sempre. Essas coisas ele disse na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ao ouvi-los, muitos seus discípulos disseram, dura essa palavra aqui. Quem pode ouvir? E Yeshua, sabendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse, isto vos ofende? Pois se vocês virem o Filho do Homem subir até onde estava primeiro, olha lá, ele tem um antecedente eterno. Jesus tem um antecedente eterno. E é o Espírito que dá vida à carne e para nada aproveita. As palavras que eu disse a vocês são Espírito, são vida. Mas alguns de vocês não creem, porque Yeshua sabe desde o início quem eram aqueles que não criam e quem o havia de entregar. Ele disse, é por isso que eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, a menos que seja dado a ele pelo meu Pai. Bem, alguém quer comentar? Que a gente pode... Nossa, o pastor João veio. Manda lá. Amém, amém, glória a Deus. Eu vou comentar porque eu já vou ter que sair também, né? Mas glória a Deus, né? Então é muito interessante isso, né, pastor Lucas, que realmente, né, Israel, os hebreus, eles não tinham o costume de ser canibais, né? Pelo contrário, né? Até tinha certos animais que eles nem comiam, né? E também a escritura proibia tomar sangue. Né? Aí vem Jesus e faz né? Mas é claro que ele fez isso de propósito. Né? Ele fez isso para pegar firme mesmo. Né? Mas é como a gente, né, ensina. Jesus, ele quis pegar no ego. Né? A lei, ela foi um começo da destruição do ego. A lei, né? Que é você se humilhar diante de Deus, é você segurar suas paixões. A lei começou com isso. Você se segurar, né? E você se humilhar diante de Deus. Né? Agora, a graça, ela foi a destruição final do ego. Ali, né? Inclusive, foram quantos aí? 1.500 anos de lei, mais 2.000 de graça, para a gente estar hoje aqui, né? Tentando destruir o ego. Então é uma coisa difícil, né? Inclusive, para Deus quebrar o orgulho do judeu, ainda vai um tempo ainda, né? Ainda vai um tempo de processo para destruir o orgulho do judeu. Agora, mas isso é maravilhoso, né? E a gente vê isso concretizado na ceia, quando a gente come o pão, né, como sendo o corpo, né? E bebe o vinho ou o suco de uva, seja o que for, como sendo o próprio sangue, né? Então é algo que destrói o orgulho, destrói, assim, qualquer coisa que venha contra, né? Então é assim que eu vejo. Agora, a questão de Jesus, né? A questão de Jesus é que Jesus, ele é o primogênito, né? Então, provavelmente, ele foi o primeiro anjo criado, né? Foi Jesus,
que se identifica com o próprio pai, né? E à medida que ele foi crescendo na Terra, ele foi tendo essas memórias. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu reativar memórias de quando ele era antes, né? E é incrível isso que o Espírito Santo faz, né? Ele faz na nossa memória a gente voltar a quem a gente era na fundação do mundo, né? E isso é uma coisa muito profunda, queridos. Glória a Deus. Agora tem uma correção aí, pastor Jones. Ele não foi um anjo criado. Ele se manifestou como anjo por causa da criação primeira, que era só de anjos. Então, conforme a criação, ele se manifesta. Como a primeira criação foi homem, a palavra se manifestou como anjo para os anjos. Porque a criação primeira foi anjo. E aí ele se manifesta como homem para os homens. Por isso que lá em Hebreus diz assim, ele não tomou a descendência de anjos. Porque ele estava dizendo assim, por que ele não está tomando a descendência de anjos agora? Porque ele já cumpriu o que ele precisava cumprir com a categoria dos anjos. Os anjos, a situação dos anjos ficou definida lá atrás. E agora vem a dos homens. Pode falar. Não, a gente sabe que ele se identifica totalmente com o pai, isso é verdade. A natureza dele se identifica totalmente. Né? E ele se manifesta conforme a criação está se projetando. Pode falar. Tia Ricardo. Obrigada. Então, quando você falou aí em reflexão interna, né, nós podemos visualizar que a criação, né, ela foi criada a partir da imagem de Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós, através das nossas ações de pecado, né, nós entramos numa deformação espiritual. Então, nós começamos a perder aquela semelhança com Deus. Nós não refletimos mais espiritualmente aquela criatura que Deus nos criou. A nossa alma fica deformada por causa do pecado. E todos aqui na Terra, né? Ok, isso é o que eu encontrei na internet. E todos aqui na Terra foram nivelados a partir do pecado, né? Porque a própria palavra diz que todos pecaram, portanto, estão destituídos da glória de Deus. E uma vez que todos nós pecamos, nós estamos deformados. Nós não refletimos mais aquela criatura inicial, né? E através aí do nosso agir, do nosso pensar, se nós não nos interessarmos em conhecer a Deus através de Jesus Cristo, né? Nós nunca vamos chegar à imagem e semelhança de Deus. Só através de Jesus Cristo é que nós vamos realmente nos transformar, né? Porque quando se fala da ressurreição, né, que Jesus vai nos arrebatar, nós temos que deixar de ser esse ser pecador, porque, na verdade, os pecados é que nos prende aqui a gravidade terrena, né? Uma vez que nós deixamos essa deformidade para trás, nós podemos, então, refletir a imagem de Deus. Então, nós vamos realmente ser arrebatados. Mas só depois que deixarmos esses pecados, e aí, então, é que a gente vai flutuar, porque a gente não tem mais pecado para a gravidade nos prender aqui na Terra, né? Bom, eu não vou continuar não, porque é uma profundidade tão grande, que eu vou tomar muito tempo. Obrigada. De nada. Não, mas tudo bem, aqui nós estamos aqui para trazer as pérolas que cada um tem e fazermos um tesouro aqui compartilhado, né? Agora, preste bem atenção uma coisa, essa questão da santificação, é assim, nós temos um valente que nos dominou, né? E aí, Jesus faz uma parábola, ele conta assim que houve um outro mais forte do que aquele, que amarra o valente e limpa a casa, né?
Então, ele tem essa parábola também, não lembro se a gente já passou por ela ou ainda vai passar. Então, o que é o mais valente? O mais valente é Jesus. O mais valente, porque o valente era Satanás que nos dominou, nos oprimiu, nos sequestrou. Então, quando você está na santificação, não é você tentando expulsar Satanás por força própria, que você não consegue, mas é você flagrando esse valente dentro de você e entregando ele na mão do Senhor, para que o Senhor o domine através da sua rendição a ele. Porque lá em Tiago fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, né? E o inimigo fugirá de vós. Então, para o inimigo, Satanás, ser expulso da nossa casa, nós temos que nos sujeitar a Deus. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, e isso tem que uma penetração profunda, até no íntimo do coração, chegando até o santo dos santos, que é o Espírito. Se você deixar Jesus fazer essa penetração profunda com o seu sangue, ele vai purificar o santo dos santos como ele fez nos céus e como o sacerdote fazia lá no Velho Testamento. E aí o Satanás não fica. Por que Satanás fez? Ele quis ser igual a Deus. E para ele ser igual a Deus, onde que ele tem que entrar? No trono de Deus. E onde fica o trono de Deus? No Santo dos Santos. E em nós? No nosso espírito. Então, Satanás, ele tentou entrar em nós até o Santo dos Santos, que é o nosso espírito. E aí, quando você denuncia, fraga esse cara, ó, tem um invasor aqui, eu não dou conta dele, mas eu entrego a minha vida a ti, Senhor Jesus, porque eu não dou conta desse valente, mas tu é mais valente que ele, mais forte, tu vai pegar ele, amarrar e jogar fora, porque eu não estou concordando com ele, não. Então, quando você toma essa atitude e denuncia Satanás em você e se rende, aí você vence ele. Por isso que Tiago fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Porque é ele que vai fazer essa obra de santificação. Amém? Amém. Vamos lá. Então, muitos discípulos estão decepcionados. Com o discurso, né? Porque eles estão decepcionados. Bom, esse cara está ensinando heresia, está ensinando nós a comer carne, comer sangue, né? Carne com sangue, né? Os antecedentes desse ensino quer dizer o seguinte: pode ser que o povão, ele olhava para a lei e dizia assim, ó, isso aqui é um mandamento diferente do que está descrito na lei, porque está mandando comer sangue e comer carne aqui com sangue. Então, tudo bem. Mas os sacerdotes que conheciam a história desde Caim, sabia de que isso estava sendo um contraponto paralelo, né, um contraponto paralelo a Caim, mas sendo Jesus o Salvador. Por quê? Porque Caim, ele se colocou como arquétipo da maldade na descendência de Adão, né? Adão foi aquele cara que, por amor a uma mulher linda e maravilhosa, né, deixou de cumprir o mandamento de Deus e foi lá e comeu, porque ela já tinha comido, e falou assim, vai ficar sozinha nessa parada aí? Ela vai ficar sozinha nessa parada, eu vou entrar dela, pelo menos vou ajudar em alguma coisa, sei lá, vamos ver o que Deus vai fazer depois. Mas então, ele comeu porque ela induziu ele a comer, né, mas ele já sabia do mandamento. Mas o Caim é um arquétipo mais forte da maldade, né, de matar o próprio irmão. Então, os rabinos sabiam que a lei do sangue, de não comer sangue e carne sufocada, por causa desse evento, né, a raiz dessa maldade e a proibição da lei, né, porque a lei vem proibir uma maldade, né, sempre a lei vem proibir uma maldade, porque a lei também ela aponta para o amor. Quando ela proíbe uma maldade, ela aponta para o amor. Tinha esse antecedente do Caim, mas o povão podia ser que não entendia, mas via só do ponto de vista do escândalo, né? Então caíram fora. Mas o escândalo, ele não acontece assim, de forma literal. O comparativo que as pessoas fazem no cérebro de que isso poderia ser uma heresia não está acontecendo, é uma falsa heresia. Por quê? Porque eles já sacrificavam o cordeiro e comiam a carne do cordeiro. Então, eles tinham que relacionar o cordeiro com Jesus. Aí, se eles fizessem essa relação, na consciência deles, eles tinham sacado, olha, esse aqui é o cordeiro mesmo. Porque João Batista, no dia que ele estava batizando, ele apontou, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, já era para o povo ter sacado isso. O povo não sacou. Diante desse discurso, alguns caíram fora. Quem sacou, sacou.